Olá a todos e bem-vindos ao meu canal. Hoje quero-vos falar deste livro, O Tatuador de Auschwitz. Este livro é um livro em que o amor realmente vence muros, vence todo tipo de situações. Estamos a falar de um casal que teve 2 anos e meio num campo de concentração em Auschwitz. Este casal, pelo seu nome Leila e ela Gita, conheceram-se lá e tentaram ter uma relação lá e conseguiram, com muitas confusões pelo meio, com muitos problemas, com muitas situações más que eles presenciaram. Já sabemos muitas das coisas que se passaram em Auschwitz são coisas horríveis, nomeadamente aquela situação em que eles são metidos nos vagões e depois não têm sítio para fazer necessidades, existe um balde e o último é que despeja o balde depois daquilo encher. Portanto, não há dignidade, não há humanidade, não existe nada. É tudo muito mau. Depois, é aquela situação em que eles tentam sobreviver todos os dias da melhor forma possível, tentam não contrair qualquer tipo de doença, se bem que a Gita fica doente. Ele tenta, através de um contacto de pessoas que estão a fazer umas obras lá dentro, porquê? Ele consegue pessoas que trabalham nas roupas dos judeus, conseguem desviar os anéis, pedras preciosas, dinheiro que os judeus levavam na roupa. Então ele consegue que lhe entreguem esse dinheiro e ele, com esse dinheiro, consegue fazer com que as pessoas que estão a fazer as obras tragam comida de lá de fora e ele paga-lhes dessa forma. E há uma altura em que a Gita fica doente e ele pede para ele trazer medicamentos e assim a Gita conseguiu melhorar e não morrer daquelas diarreias, daqueles problemas todos. É um livro que eu recomendo, é um livro espetacular. É mais um livro a falar do mesmo, sem dúvida. Há uma altura que fala também neste livro daquela famosa quando eles se revoltam, quando os judeus, daquela revolta que eles fazem, só que de outra perspectiva. Neste caso, a Gita e o Leila, dada a altura, estão a sair de um dos armazéns, de um dos blocos, e dizem: então está a haver tiros, os judeus estão-se a revoltar, o pessoal está-se a revoltar, vamos ajudar, não vamos? Ele, com medo, pronto, foi para dentro dos armazéns. Houve muita gente que morreu, houve pessoas que conseguiram escapar e depois mais tarde foram mortas. Depois há outra situação aqui que também me chocou imenso, porque este livro é real, tudo que está aqui escrito é verdade. Depois estive a ler, estive a ver na net a história deles e tudo o que está aqui escrito é verdade. Há uma situação em que o miúdo consegue escapar no meio daquela confusão. Eles estão a ser levados para caminhões e o miúdo, no meio daqueles miúdos todos, conseguiu passar o portão e meteu-se por uma floresta dentro e assim esteve escondido durante 2 dias. Só que ao fim de 2 dias ele já estava com fome e ele resolveu vir à cidade para se alimentar. Ao ir à cidade, cruza-se com um SS que o leva para dentro do campo de concentração. E eles já sabiam que os fugitivos são fuzilados, não têm outra hipótese. E então os dois miúdos, quando o SS o levou lá para dentro, os amiguinhos dele foram falar com o Leila, que o Leila é tatuador. Aliás, foi assim que ele conheceu a Gita. Ele estava a tatuar os braços de toda a gente e há uma altura que tem que tatuar o braço da Gita e foi assim que a relação deles começa. Mas voltando à situação das crianças, os dois amiguinhos desse miúdo que fugiu foram falar com o Leila para ver se o Leila conseguia resolver o problema dele. E o Leila disse: mas afinal o que aconteceu? Ele disse: eu fugi e deixaste-te apanhar. Sim, deixei-me apanhar porque tinha fome. Ele disse: sabes agora o que é que vai acontecer, não sabes? Ele disse: sei, vou ser morto.
Ele disse: Ok, vamos tentar resolver isto da melhor forma. Vou tentar resolver-te isto. E o que é que ele faz? Porque ele, como era tatuador, tinha acesso à parte, não é bem do escritório, mas a uma parte mais burocrática do lado do campo. E chegou lá e falou com uma rapariga que também lhe pagou com um anel, e disse-lhe: preciso de um nome de uma criança que já tenha morrido, ou algo assim do género, agora não me recordo muito bem. E ela deu-lhe, e ele tinha uma tatuagem, e o Leil disse: Pronto, eu vou-te rasurar esse número, vou fazer um desenho. Fez-lhe uma cobra, acho que foi uma cobra, fez-lhe uma cobra, e quando os SS estiverem buscar para seres fuzilado, eles não vão encontrar o número, vão encontrar uma serpente, que é uma cobra, eles vão ver isso, não vão ver o número, e como vocês andam todos com a cabeça rapada, eles já nem vão reparar nisso. E se tudo correr bem, não te vai acontecer nada. Dito e feito, o SS foi lá ver onde é que estavam os miúdos, procurou o número X, não encontrava, não é? Andou a ver os braços e tal, não encontrava. Até que há uma altura que chega à beira do rapaz e viu uma serpente, um desenho. Ele disse: Tu ainda não foste tatuado, tu tens de ser tatuado. E então mandou-o de volta para o leiro. E assim o miúdo salvou-se. Depois há outra situação que também chocou-me imenso, que há várias situações que me chocam. Aliás, todas as situações me chocaram. Mas há uma que me chocou imenso, que foi quando uma das amigas da Leila, da Guita, que estavam a ser. Pronto, eles estão sempre muito fracos, sempre muito desnutridos, sempre com doenças, com muitas diarreias. E há uma altura que a amiga cai, não é? Falta-lhe as forças. E, ou melhor, não cai. Ela não cai. Há uma altura em que um SS estava com um cão, e o cão estava muito nervoso, a ladrar aos judeus e tal, e há uma altura que o cão solta-se. Ao soltar-se, ferra na rapariga. A rapariga cai, por estar a ser ferrada. A Guita e a amiga tentam levantá-la, e ao levantá-la, o SS aproxima-se e, em vez de dar um tiro no cão, deu um tiro na rapariga. Outra situação horrível. Portanto, não havia humanidade, não havia nada. Lá era tudo mau, tudo péssimo, tudo horrível. Depois, há uma altura que eles estiveram lá 2 anos e meio. E ele, como era tatuador, ele tatuava o número das pessoas nos braços, conseguiu, pronto, como eu acabei de explicar, orientar-se da melhor maneira possível e aguentar-se lá 2 anos e meio. Ao fim de 2 anos e meio, que foi quando aquilo arrebentou, quando aquilo estourou, eles conseguem fugir, a Guita vai para uma floresta e ele vai. Ele depois é mais tarde, ele também foge, depois mais tarde é apanhado, mas é apanhado pelos russos, e os russos também fazem dele escravo, entre aspas, porque ele ficou a trabalhar para eles numa mansão em que tinha que à noite ir arranjar raparigas para os russos, arranjar raparigas para fazer festas e essas coisas todas, e pagava-lhes também com anéis que os russos tinham, ouro, essas coisas. E pronto, depois a Guita consegue também fugir, e depois há uma altura que o Leil também foge dos russos e volta à casa. Quando chega à casa, apercebe-se que a mãe e o pai, no dia que foram levados, também nesse dia, no dia, logo mal chegaram ao campo de concentração, foram logo mortos. A irmã sobreviveu e estava lá em casa, mas como tinha casado com um russo, pronto, conseguiu safar dessa forma. A irmã pediu-lhe para ele ficar, ele disse: Não, tenho que encontrar a Guita, tenho que estar com ela, porque eu prometi-lhe que íamos estar juntos, porque nós vivemos 2 anos e meio num sofrimento enorme, e que isto um dia iria acabar, e nós íamos ter filhos, e vivermos juntos, e vivermos a nossa vida. E assim foi. Ele arranjou um burro, uma carroça, e foi até à casa dos familiares da Guita. Não a encontrou lá, andou para lá, para trás e para a frente, a tentar, e há uma altura que ela é que o reconhece a ele, que ele ia a passar de burro, e pronto, é um final espetacular, porque eles encontraram-se e ficaram juntos. Depois, esta história demorou muitos anos a vir a público, porque ele sentia-se mal por ter trabalhado, entre aspas, para os nazis, porque ele considerava que ao tatuar as pessoas estava a trabalhar para eles. E ele nunca quis falar nisso. Pronto, ele virou comerciante de tecidos,
A Guita também fazia parte dessa empresa. Ele morreu com 90 e tal anos, ela viveu menos 3 que ele. E sempre foram um casal muito apaixonado, sempre foram um casal que passaram muito. É uma história muito bonita, apesar de ter sido em Auschwitz, é uma história muito bonita dentro de um campo de concentração, uma história de amor que prevaleceu, que aguentou tudo e mais alguma coisa. Aguentou tudo, fome, frio, tortura, porque há uma altura que descobriram que ele fazia esse contrabando, e então, para lhe dizerem quem é que lhe dava esses anéis e esse ouro, contrataram não, tinham lá um gajo que dava porrada neles até eles falarem. Só que como ele tinha salvo a vida a esse homem, não é? Ele disse: olha, eu não posso fazer muito mais que isto, mas vou-te dizer o que é que vai acontecer. Eu vou dar uma porrada enorme, não é? Vou-te partir todo, para eles perceberem que isto não é teatro. Tu nunca há de dizer quem é que deu os anéis, porque ele tinha matado a fome a esse homem. Tu nunca há de dizer quem é que deu os anéis e o ouro. E depois há uma altura que eu vou dar um morro muito violento e tu fazes desmaiado. E assim foi. Ele dá-lhe um morro muito violento, ele faz desmaiar e diz: a porrada que eu lhe dei, este não tem nada para contar. Pronto. E safou-se mais uma vez. Aliás, aquilo todos os dias era uma prova. Neste livro tem tudo muito mal, sem dúvida, mas tem uma história de amor muito linda. De Guita e de Leila. E depois tiveram um filho e mudaram-se para a América. A história deles está na internet, já estive a ver. Aconselho a lerem este livro, que é um livro espetacular, que é uma história de amor que superou tudo e todos. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, subscrevam. Obrigado a todos e até um próximo livro.